sobre o interesse do Flamengo em Luciano Rodrigues, atacante uruguaio que também está na mira do Palmeiras e do Bahia. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muita coisa legal, nem pense em sair daí. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e comentarem tudo o que quiserem ao longo do vídeo. Quanto mais engajamento, mais esse vídeo chega para outras pessoas, combinado? Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e segundo o site Metrópolis, John Textor deve ser punido nessa sexta-feira pelo STJD por conta das declarações e acusações, punição que pode chegar até uma suspensão de 360 dias. Bora falar agora sobre a CBF, que tem sido alvo de muitas críticas de clubes brasileiros que disputam Libertadores e Sul-Americana. Segundo esses clubes, a CBF tem recebido as verbas da Conmebol por vitórias nessas competições, mas não está repassando dinheiro, pior que os clubes reclamam e a CBF nem responde. Quero contar ainda que o Flamengo vai enfrentar o Palestino na Libertadores da América, na cidade de Coquimbo, a 460 quilômetros de Santiago. Isso porque a Conmebol decidiu por suspender, por punir os dois campos lá de Santiago. Os dois campos não têm condição boa de gramado, por isso o Palestino vai ter de jogar bem distante da sua sede. Boa notícia pro torcedor do Flamengo, que vai ver seu time possivelmente com mais torcedores rubro-negros do que do Palestino em campo. Esse time de M3 pontinhos leva mistão e não é jogo para perder. Libertadores, flamenguista sofre. Cara, o Átila Zapata faz um resumo do que sentiu o torcedor do Fla nessa semana. Eu achei que o Tite lidou mal com os jogos do Flamengo. Porque assim, especialmente depois da passagem do Jorge Jesus, o torcedor do Flamengo ficou com a convicção de que é possível jogar com o time titular com alguma frequência. E o Tite conseguiu poupar os titulares contra o Palmeiras e contra o Bolívar. De fato, a administração desse departamento médico / físico não foi bem feita. Porque se tem dois jogos mais importantes do que esses, vocês precisam dizer quais são. O Palmeiras e o Flamengo hoje são os principais rivais do país, esportivamente falando, certo? Aí o Flamengo vai jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, até consegue um empate com vários dos titulares importantes no banco de reservas. E aí vai enfrentar o Bolívar, que é o adversário mais complicado do grupo, fora de casa com o time totalmente reserva. Com exceção ao de la Cruz, o Vinha nem sei se dá para dizer que é titular, né? O Rossi. E aí, no final das contas, o que acontece? O Flamengo perde, e a derrota do Flamengo para o Bolívar faz com que a situação para a primeira colocação se torne mais complicada. Porque agora o Flamengo vai ter de vencer os seus 3 jogos e torcer para que o Bolívar também perca pontos, imagino que contra o Milionários, né? Não dá para imaginar o Bolívar perdendo ponto para o Palestino. Mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo. Vem do Uruguai a informação de que o rubro-negro também tem interesse na contratação de Luciano Rodrigues, centroavante de 20 anos de idade do Liverpool. Porque eu disse também, nessa semana chegamos a contar que o Palmeiras e o Grupo City monitoram todos os passos desse jogador que é conhecido na imprensa uruguaia como o novo Luizito Soares. Vale a lembrança de que o Luciano Rodrigues, com apenas 20 anos de idade, já fez enorme sucesso nas categorias de base da seleção uruguaia e mais recentemente também esteve na seleção principal em amistoso da data FIFA do mês de março. A avaliação de quem já negociou com o Liverpool é de que é um jogador hoje muito caro, 12 milhões de dólares. Esse número inclusive me foi revelado por um dirigente do Vasco. O Vasco tentou contratar o Luciano Rodrigues na janela de janeiro. Se para o Vasco ficou pesado esse investimento de 12 milhões de dólares, para o Flamengo talvez não seja um investimento tão alto. O Flamengo fez um investimento maior, por exemplo, recentemente quando da contratação de Nicolás de la Cruz. E aí sim, Luciano Rodrigues seria um substituto à altura do Gabigol. Recentemente o Flamengo contratou o Carlinhos como uma espécie de tapa-buraco. Enquanto não tem o Gabigol, correndo o risco de perder Pedro por convocações na seleção brasileira, o Flamengo se apressou para fechar com o Carlinhos, mas ainda segue em busca de um centroavante de peso, até porque a chance da permanência do Gabigol no rubro-negro é praticamente zero.
O contrato se encerra em dezembro, ele está suspenso por doping ou fraude ao doping e o processo de renovação foi completamente conturbado. O Gabigol pretende deixar o rubro-negro e o Luciano Rodrigues certamente seria um enorme acréscimo. O que você pensa sobre o tema? Numa disputa entre Flamengo e Palmeiras, da Flamengo ou da Palmeiras? Use espaço para comentários e diga tudo o que você pensa. Combinado? Quero falar agora sobre um zagueiro do Boca Juniors que pode pintar no futebol brasileiro dentro de alguns meses sem custos. Trata-se de Nicolas Valentini, atleta de 23 anos de idade, era titular absoluto do Boca e da seleção durante o pré-olímpico que foi disputado no mês de janeiro. Ele desapareceu das últimas escalações. Não joga desde a metade do... Faz mais ou menos 2 semanas que ele não entra em campo. E o técnico Diego Martínez, do Boca, foi perguntado o que está acontecendo com o Valentini. A resposta, abre aspas, ele é parte do nosso elenco, mas tem uma situação pessoal com a instituição. E o clube decidiu que ele não jogará até que se solucione esse caso, fecha aspas. O caso em questão é o contrato do Valentini, o vínculo se encerra em 31 de dezembro, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato e o Valentini não tem dado sinais de que está disposto a renovar. Diante desse impasse, o Boca decidiu afastar o jogador para pressioná-lo a aceitar a oferta do clube. Detalhe importante, o Valentini já foi colocado, especulado, como possível reforço do Palmeiras e agora do Atlético Mineiro. É natural até que outros clubes brasileiros demonstrem a intenção de fechar um pré-contrato a partir de julho para fechar com o jogador de graça em 1º de janeiro de 2025. No vídeo de agora vamos falar, é claro, do Flamengo, que perdeu para o Bolívar lá na altitude de La Paz, quase 4.000 metros acima do nível do mar. Nós vamos falar mais aqui sobre o pós-jogo, a entrevista coletiva do Tite, e vamos avaliar o trabalho do Tite até o momento, porque é algo que a gente precisa falar. O trabalho está bom? Poderia estar melhor? Está ruim? Está péssimo? Está maravilhoso? Vamos comentar aqui o trabalho do Tite até o momento e as escolhas do treinador. Ele deu uma entrevista coletiva, trouxe declarações importantes, ouvimos o treinador e agora vamos debater sobre o atual trabalho do comandante rubro-negro. Poderia estar melhor? Vamos analisar isso no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ativar a notificação também, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Aproveite aí. Vamos para as informações. Antes de falar do Tite, do trabalho do Tite, vamos trazer uma informação aqui que envolve o Flamengo de maneira direta. A verdade é o seguinte, porque o Flamengo vai pegar o Palestino em Coquimbo, porque estádios indicados pelo Palestino foram vetados pela Conmebol. Depois de algumas semanas sem uma decisão a respeito do palco de Palestino e Flamengo, duelo lá no Chile, pela 4ª rodada do Grupo E, a Conmebol bateu o martelo. Os times se enfrentarão no estádio Francisco Santos Rumoroso, em Coquimbo, que fica a 461 quilômetros de Santiago, capital de Chile. O Palestino jogou as 3 primeiras partidas da Libertadores 2024, sendo 2 pela pré-Libertadores, no estádio El Teniente, Rancagua, 90 quilômetros de Santiago. O clube, inclusive, indicou El Teniente e o Estádio Nacional do Chile como possíveis sedes para o jogo contra o Flamengo, mas ambos foram vetados pela Conmebol devido à qualidade do gramado. A informação do veto por questão do campo foi noticiada primeiramente pelo paparazzo rubro-negro. Palestino e Flamengo se enfrentam no próximo dia 7, às 21 horas, o famoso 9 horas da noite, horário de Brasília, tá? Os chilenos, aliás, recebem o Milionários nesta quinta-feira, também no estádio Francisco Santos Rumoroso, às 9 horas da noite, horário de Brasília. Então, a matéria aí que eu acabei de ler do site GE, fica aí a informação para vocês. Hoje tem jogo importante, Milionários. Eu vou torcer para o empate nesse duelo aí, vou ser bem sincero. Acho que o Flamengo não passa mais na liderança do Grupo E, não. Com todo respeito, vai ser muito difícil. Eu não vejo, por exemplo, o Bolívar perdendo para o Palestino lá na altitude de La Paz. É muito difícil isso acontecer. Isso porque o Flamengo perdeu para o Bolívar por 2-1. Vou repetir o que eu falei hoje no SBT, galera. Eu não vou criticar nenhum jogador nessa atuação. De verdade. Mesmo o Wesley, que fez uma péssima partida. Não podemos desconsiderar o fator altitude. Isso influencia demais. Isso é informação. Vários jogadores jogaram com a cabeça explodindo de dor. Dói, a cabeça dói, não tem ar, não tem como correr direito, não tem como respirar direito.
Não tem jeito, é desumano. É assim que pessoas do Flamengo classificaram a partida de ontem, como desumano. Eu não vou criticar nenhum jogador, eu vou criticar o Tite, porque o planejamento dele foi terrível. Mas ele falou sobre isso. Vamos ouvir. Ouvir não, vamos ler o que o técnico Tite disse. Abre aspas. Sobre poupar jogadores, planejamento. Ele falou: a ciência já está há bastante tempo ali. Não é uma novidade. Está desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que o Flamengo dá. A responsabilidade é minha, porque a definição da equipe é minha. Mas eu tenho muita lucidez de não estourar um atleta numa sequência de jogos e perdê-lo na sequência. Aí fica muito fácil. A qualidade técnica começa a se perder, começa a errar passe. Esses são todos os indícios para dar 2. Respeito a pergunta, mas não é uma novidade ciência no futebol. É só procurarmos informações verdadeiras. Risco e estratégia. A opção foi em cima disso. E a responsabilidade maior é do técnico que escala. E aí, o Tite, o técnico do Flamengo, explicou depois a opção por poupar na altitude. Lucidez para não estourar atletas. Beleza. Até aí, tudo bem. Aí ele foi perguntado sobre possibilidades de poupar bastante jogadores em outros jogos ao longo do ano. E aí o Tite citou diversos aspectos que levou em conta para a decisão tomada para o jogo de ontem contra o Bolívar. E para ilustrar sua argumentação, recorreu a Guardiola para afirmar que não se trata de novidade. Vamos lá. Vou pegar mais um dado. Não sei se a gente repetiu escalação esse ano. Então é um indício de que trocas há. O que trouxe o número de trocas excessivo foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande que inviabilizou alguns atletas de virem e um jogo extremamente desgastante porque é na altitude. Outro aspecto é que temos uma viagem de retorno grande com o jogo domingo às 11 horas. Então você olha o planejamento, que faz onde joga, onde viaja e como recupera para o próximo jogo. A gente olha um contexto maior, falo com o maior carinho e o maior respeito com o torcedor. E aí ele citou Guardiola, dizendo que Guardiola falou a mesma coisa. Gente, vamos lá. Beleza, a gente ouviu aí, a gente leu o que o técnico disse, vimos o lado do treinador. A questão não é poupar, eu acho que é isso que o Tite não está entendendo. Pelo menos o meu questionamento é o seguinte, é contra quem poupar? O Pedro é um baita exemplo. O Pedro foi poupado contra o Palmeiras e agora não viajou para La Paz. Das duas, uma. O planejamento horrível ou o jogador está lesionado. O jogador não está lesionado, porque ele está treinando normalmente. Inclusive, hoje estava no Ninho do Urubu treinando com jovens atletas da categoria de base do Flamengo. Mas por quê? Porque os outros atletas receberam folga nessa quinta-feira. Beleza. O planejamento, na minha opinião, foi errado. E o Tite precisa entender isso. Não adianta vir com artigo, ler artigo tal. Beleza, Tite, se você achar aí algum artigo que diz que jogar 11 horas da manhã influencia na saúde do atleta, você vai poupar geral também? Tem jogo 11 horas da manhã. Na minha visão, Tite, você está priorizando uma competição, Campeonato Brasileiro. E tem mais. Você jogou toda a responsabilidade agora para esse jogo de domingo contra o Botafogo. Porque se você perder esse jogo, o que é possível, não é nenhuma loucura pensar isso, a pressão em cima de você, Tite, será enorme. E não adianta você vir com o argumento de que a diretoria está com você, porque essa mesma diretoria deu um pé na bunda do Dorival por entender que o Dorival do Flamengo ganhou títulos, mas jogando mal. Então, Tite, você nem ganhou título ainda e o seu time está jogando mal. E agora eu vou partir para o próximo assunto do vídeo. Como classificar o trabalho do Tite até o momento? Eu vou classificar o trabalho do Tite como normal. Ok, muito aquém daquilo que se imaginava. Um trabalho medíocre. E, gente, medíocre, repito, embora seja uma palavra agressiva, mas se a gente for ver o significado de medíocre no dicionário é mediano. É um trabalho mediano, para baixo. Para baixo. Vamos lá. Contra o Nova Iguaçu, beleza, Nova Iguaçu. Mas jogou mal contra o Milionários, jogou mal contra o Bolívar, jogou mal contra o Palmeiras, contra o São Paulo fez uma partida ok. O Flamengo precisa evoluir.
E não me venham com essa que Campeonato Carioca engana. Não, não enganou. Esse ano não enganou. Todo mundo sabia quais eram os problemas do Tite. Os problemas foram apresentados no segundo jogo da semifinal contra o Fluminense e no segundo jogo da final do Carioca contra o Nova Iguaçu. Não enganou ninguém. A questão é, o planejamento do Flamengo foi errado. O trabalho do Tite até o momento é ok. Trabalho mediano para baixo. Tá aí, né? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Flamengo. Informações essas exclusivas tragas pelo jornalista Jorge Nicola e também com o Venia Casagrande, que trouxe informações pra gente de mercado, bastidores, finanças aí, a respeito também do Tite, que tem tá fazendo um péssimo trabalho à frente aí do Flamengo, né, cara? Um jogo não tem explicação por que ele mexeu tão mal daquela forma aí naquele último jogo aí contra o Bolívar. Inaceitável, né? O que ele foi feito naquele último jogo aí de quarta-feira. Enfim, essas foram as notícias de hoje. Se você gostou do que foi falado aqui, já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não estar perdendo nada assim que a gente estiver postando os vídeos. E é isso aí, tá bom? Agora contamos muito com a sua colaboração para tu não estar perdendo nada. É isso fundamental que você se inscreva no nosso canal. Valeu? Um grande abraço no coração. Fui!